Olá, seja muito bem-vindo ao É Tudo Isso Mesmo, novo podcast da Veja São Paulo. Estreamos aqui conversas honestas sobre todos os assuntos. Eu sou Juliane Moretti. E eu sou a Mari Rosário. A intenção aqui é levantar temas bem amplos que colocam pontos de interrogação na nossa cabeça. Carreira, amor, cultura, a vida em geral. E a gente sempre vai convidar alguém bem bacana para conversar com a gente sobre esses assuntos. Essa edição de estreia é inspirada na capa de Mari Rosário, desta semana da Veja São Paulo. Rufem os tambores, Mari. Eu não consigo fazer rufem os tambores sonoros. Felipe tá ajudando. Olha o spoiler de quem tá. Podcast. Afinal, podcast é tudo isso mesmo? E pra conversar com a gente, já dei spoiler, né? Pra conversar com a gente tá aqui o Felipe Cruz, que tá à frente do Papel Pop e do programa Um Milkshake chamado Wanda, há quase 5 anos no ar, um dos shows mais ouvidos dos tempos atuais. Tudo bem, Felipe? Oba, muito prazer estar aqui. Muito obrigada. Oi, Ju, oi, Mari. Tô falando já da intimidade. Já estamos na intimidade. O Felipe é nosso primeiro convidado, estamos aqui, né, Juliane? Nos nossos primeiros momentos ali. Perdoem os gaguejos. Paciência, calma. Bem, os dois já são expertos no assunto. A Mari fez a matéria de capa e Felipe tá nessa estrada já há alguns anos. Eu queria saber, o que faz o podcast ser a ferramenta do momento? Tcharam! Indicaria? A pergunta de $1 milhão. A gente não sabe por que isso acontece. Por que do nada vem todo mundo e de repente tem podcast, tá todo mundo amando podcast. É difícil explicar. A gente imagina que o formato é muito fácil. E acho que a popularização dos serviços de streaming ajudam muito também, né? Você tem o Spotify, você tem o iTunes, você tem o SoundCloud. E eu acho que as pessoas começaram a perceber que é muito mais fácil uma coisa que está dentro do seu ouvido, que você não precisa estar com a atenção voltada, com os olhos presos muito tempo. Por isso que talvez você escute o podcast que duram mais de 2 horas, 3. Uma viagem que você vai fazer. Acho que um audiobook é outro fenômeno que explica isso. Então talvez os podcasts sejam os novos audiobooks. É isso. Então acho que está no ouvido e cria um clima muito de intimidade com quem está ouvindo. A pessoa conhece muito de quem está falando, muito mais que um youtuber, por exemplo. Eu estou pensando em internet, tá? Eu estou vendo o podcast como um fenômeno de internet. E ele me lembra muito, sabe o quê? O começo dos blogs. Lembra quando os blogs eram super pessoais? Uhum. E você tinha nichos e você lia a pessoa e você criava aquele coisa de intimidade. Depois ficou super profissional os blogs. E de repente o íntimo e o pessoal ficou com os youtubers e agora tá voltando uma era do rádio com os podcasts. E é um fenômeno mesmo que tá acontecendo. E é aquela coisa também, né, que o podcast de uns anos pra cá, ele saiu da catacumba da internet, do limbo, exatamente, que você tinha que ter um agregador. Antigo, né? Uhum. Agora você joga Wanda no Spotify, aparecem vocês. Sim, sim. É muito mais fácil. Antes era uma coisa ali quase de hacker, aquelas desentendidíssimas era de muita internet. coisa de radiuser de internet mesmo. O sucesso e o tamanho do Nerdcast hoje é devido a isso. Eles estão desde o começo que inventaram o podcast. Quando tudo era mato, eles começaram. Então, o Wanda, ele acontece há 5 anos atrás. Eu não sei por que eu decidi fazer. Não me pergunte por que eu não imaginaria que hoje ia ter esse boom de podcast quando eu comecei 5 anos atrás. Eu simplesmente falei assim, quero trabalhar mais, vou fazer mais uma coisa para eu fazer. E ficou mais fácil você produzir o programa, um podcast? Porque produzir um vídeo parece que ficou muito mais fácil, mas o podcast ficou mais fácil também? Eu não sei se fica mais fácil que fazer um vídeo não, tá? Um vídeo, você tem uma câmera boa já é o suficiente. Às vezes o som ok, vai estar no seu quarto, você liga a câmera e acabou, você só picota o vídeo. Eu acho que um podcast talvez tenha um pouco mais de trabalho. Você tem que pensar numa mesa de som, você tem que pensar no qual programa que você vai editar, vamos ter quantos microfones, dá para dividir microfone? Não dá. Então é uma coisa de áudio, não é tão fácil assim. E você não tem tanto para segurar a pessoa, né? Você tem a sua voz e é isso, um recurso sonoro, um assunto. Você tem que pegar pelo coração ali. Você tem que pegar pelo coração. Eu fiquei muito inseguro para fazer. O engraçado é que o Wanda, as pessoas começaram a me conhecer melhor. Eu nunca fui o blogueiro que falava do meu dia a dia. Eu sempre fui o blogueiro, é ótimo falar essa
falava que ela era tão velha. Parece que é nos anos 80 Já é modernidade As coisas antiga. não aconteceram tanto. Então, as pessoas conheciam muito o Papel Pop, sabiam que eu estava ali por trás, mas muitos não me conheciam. Então, fazer o Wanda e abrir o leque A gente não está falando só de cultura pop aqui, a gente está falando também de comportamento. E como é que você vai dar conselho para alguém sem falar um pouco de você? Não tem como você não. Você precisa ter Você precisa ter a chancela. Não, assim, ali, eu, né? às vezes falo coisa, eu falei, por que eu falei isso? Então as pessoas. E isso é muito forte, a conexão que isso cria com quem está ouvindo. Porque eu sei quem é você a partir do momento que você fala de você. Eu te conheço com muito mais força. Então, você fala de um filme, de uma música, não sei o quê. Eu gosto de você, eu confio em você, eu acredito em você. Eu vou para é muito poderoso isso, sabe? E aí você tem duas E aí coisas. começaram a me conhecer a partir de agora, só por causa do Wanda. Ninguém sabia quem eu era. Sabiam que era o Felipe do Papel Pop, mas não sabiam quem eu era. Então, isso foi muito difícil para mim. Eu falei, será que eu sou uma pessoa chata? Gente, A Mari ri porque ela concorda. é meu convidado, Assim, gente. Prefiro as não pessoas conhecer. as pessoas vão me odiar. Porque eu sou chato Gente, mas- de capricorniano certinho e que as coisas têm que ser assim, tem que ser assado. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu sou essa pessoa. Mas mesmo assim funcionou. Mas aí essa coisa da postura da pessoa, da característica dela, se acompanha ali os fóruns do Wanda, as pessoas falam, mas o Felipe vai falar isso aqui, ele já não vai gostar. já o Já Felipe... são íntimos de vocês, assim, já te Sim. conhece tipo, e vem a Sim. questão da intimidade do E podcast. é muito engraçado o carinho, né? Porque, de repente, as pessoas gostam da gente. E a gente... É bizarro isso, sabe? De eu estar na fila do supermercado, falando alguma coisa, a pessoa virar... Essa voz, a minha voz ser conhecida. Ontem a gente estava fazendo uma premiere de um filme da Fox, e aí eu estava na fila convidando algumas pessoas, e o cara estava me olhando, e nada, quando eu comecei a falar, ele, caramba, é você! Na minha cara. Minha voz ativou a memória dele, ele associou. Quando eu vou gravar um vídeo no Papel Pop, eu falei, caramba, como é estranho ver o Felipe, eu sou acostumado só a ouvir. Então tem uma nova geração que chegou por causa do Wanda, é engraçado isso. Tem isso. E eu passei por isso com o Samir. Eu não contei pra vocês Não? isso ainda. Eu tava numa exposição, no MIS, acho. E tinha um menino falando. E eu falava, eu conheço esse menino. E eu olhava pra cara dele e falava, não E tenho só a ideia voz de que quem você- seja. Do lado dele, eu falei, eu acho que é o menino do Wanda. Botei Samir Wanda no Google pra achar. Eu falei, fim de costume, né? Porque a voz é muito forte. E voz é uma coisa que ativa a memória mesmo, né? É impressionante. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia aqui da Abril, que não tá mais na Abril, e ela emagreceu tipo uns 50 quilos. E eu trabalhei aqui na Capricho por muitos anos, não estou mais aqui, mas eu conheci ela nessa época. Então passaram uns 2, 3, 4 anos, ela me encontra no aeroporto e fala comigo. Eu não sei quem é a pessoa. Meu Isso Deus acontece do céu. várias vezes. Eu sei que essa pessoa é importante, eu gosto dela, eu acho, mas eu não sei quem é ela. Eu tô gostando E desse feeling. E eu fiquei assim, caramba, que ódio que dá. Será que eu já tô velho? É tanta pessoa assim que eu conheço. E aí, as duas coisas, sim. E aí eu fiquei no metrô depois, assim... A voz dela, na minha cabeça, fez eu lembrar quem era ela. Não foi o visual nem nada. Eu falei, caramba, essa voz é da fulana, é ela. Aí eu falei assim, o que aconteceu com a fulana? Perguntei pra Bárbara aqui. Ela emagreceu 50 quilos, por isso não reconheceu. Eu falei, poxa, que sacanagem. Você tem A que se pessoa tem que reapresentar. avisar. Pô, eu sou a fulana, não sei se você lembra de mim, mas eu sou uma nova pessoa. Trocou de corpo, vai. Nossa, mas o que aconteceu? No Mas caso, a foram voz que me 50 fez quilos. lembrar ela. Bizarro. Você prefere. Você tem o blog, né? Que você começou lá com. Pode ser de site já. Hoje. É que eu queria Já falar tá um pouco mais moderno. Hoje já é bem grandinho, aliás. Mas você se sente mais confortável com o podcast do que você se sentia antes no começo ali com o site? Como assim? Você me sinto mais confortável no podcast ou no site? Você produzindo conteúdo. Porque você falou assim, esse é mais íntimo, ali não é... Você conta das experiências pessoais, isso é importante falar das experiências pessoais. Antigamente o blog tinha muito isso. Você acha que o podcast é melhor nesse sentido? Você se sente... Não sinto essa comparação, não. Eu vou falar do mesmo jeito, seja escrevendo ou seja no Wanda.
E eu fui agora, nesse Rocketman, o filme que estreou agora, eu tive no set de filmagens do Rocketman. Legal. E aí eu precisava escrever uma matéria, não é que eu precisava porque me pediram. Eu precisava contar e só tinha como ser escrevendo. Você quer mostrar as fotos dos figurinos, você quer mostrar isso, quer mostrar aquilo, um detalhe que você fotografou disso, e eu tinha que contar tudo em texto. E eu fui escrevendo. De repente, ali eu estava fazendo o que eu fazia no podcast. Eu podia ser primeira pessoa ali, ser um pouco mais informal, que as pessoas sabiam quem estava escrevendo. E foi engraçada a recepção de todo mundo do texto. Eu falei, nossa, eu ouvi você falando. Então as pessoas lendo o texto, elas ouviram a minha voz narrando na cabeça delas. Então olha que poderoso que é isso, sabe? Então assim, eu posso fazer um texto super informal, em primeira pessoa, com as brincadeiras no meio, que as pessoas vão ler com a minha voz no site. Então acho que está tudo muito igual agora, para mim, pelo menos. O que acontece às vezes o Papel Pop já é um site de entretenimento muito famoso no Brasil, e eu falo coisas no podcast e às vezes sai no Papel Pop e as pessoas já sabem o que eu vou achar daquilo, sabe? Não, assim, o Felipe não aprova isso, o Felipe vai odiar isso. Vocês estão subindo isso? Eu critico o link na bio. Link na bio é um saco, que o Instagram tinha que dar um jeito nisso, é vergonhoso, que não sei o quê. Aí o Papel Pop aparece, tem um link que está na bio, aí um monte de gente me tagueando. Olha isso, você tá vendo olha aqui, você tá fazendo. É engraçado às vezes. Então virou uma família, o pessoal já conhece o Papel Pop mais até, porque sou eu que faço, e virou uma família que o pessoal começou a conhecer. A Jamile, o Dantas, que trabalha lá no Papel Pop, que às vezes grava com a gente. É legal porque cria esse vínculo de intimidade mesmo. Pra conhecerem quem tá fazendo. Tem uma coisa que eu senti nessa matéria, que o público do podcast, e isso principalmente no Wanda, é muito jovem. E do Imagina, Juntas também, que é outro programa, é muito jovem. Sim. E é uma galera que é difícil conversar com eles, né? A gente pensando enquanto imprensa, tudo. Sim. E vocês vão direto. Você vai ali do lado, toca no ombro e fala, oi, quero conversar com você sobre isso. Não pergunta como. Não pergunta como. Mas você veio de Capricho, que você já vinha conversando com uma turma que é novinha, né? Que são meninas novinhas. E aí você foi pro Papel Pop também, que veio com a O Papel Pop sempre existiu antes da Capricho até. Eu faço o site, o blog há muito tempo. Há mais de 13 anos eu já. Então eu, mesmo sendo velho, não fala isso. a gente né? Não fala isso. Eu não consigo ficar velho e fazer coisas que... claro que às vezes tem umas novidades que aparecem que você fala, isso aqui não dá, mas não dá pra envelhecer. Porque se você for alguém da minha idade, um gay da minha idade, é muito chato e retrógrado. Não dá, francamente. É uma coisa, francamente. Coisa que você vê eles falando, às vezes um pensamento muito conservador, e você olhar para uma música nova, um artista novo, e falar assim, isso aí não gosta, torcer o nariz para isso, babaquice tamanha. Os meus pais são muito jovens, mesmo sendo já de idade. O espírito deles é muito jovem. Talvez isso tenha me ajudado a conversar. Acho que para falar com o jovem agora, você tem que estar atento. Mas é isso, né? O Wanda, ele vai da Cher ao Troye Sivan, que é o menino... E o Papel Pop faz isso também, né? Tipo, a Madonna aqui é importante, você tem que prestar atenção Presta nisso atenção também. aqui. Então não é só a gente vai postar só aquilo que vocês querem. Agora que a gente tem a atenção de vocês, olha aqui o que vocês precisam aprender. A gente ensina muita coisa eu também. Eu vi um da Divas, um sobre divas que vocês estavam falando, as divas pra você. Divas old school. As divas old Isso school. aqui é Johnny Mitchell, isso aqui é Mary J. Blige, isso aqui É quase um audiocurso, não é? Telecurso, é um audiocurso. Nossa, algumas eu até tinha esquecido. Nossa, olha isso, e foi mesmo. Isso é legal. E eles pedem, porque eles conhecem muita coisa a partir da gente. Então você cria uma coisa de confiança mesmo. Tipo, eu conheço você, eu confio em você, você indicou isso aqui. Sabe quando você... Eu lembro da minha adolescência que meu chefe no estágio, sei lá o que era, não era adolescente, né? Um pouco mais velho. Ele falou assim, você conhece David Bowie? Eu fui conhecer com 20 e poucos anos. E o mundo abriu, sabe? Então eu sei a importância que é alguém te mostrar uma coisa que você não tem ideia de quanto é bom e de repente você descobre um mundo novo. Então eu sei quanto isso foi importante para mim e eu quero fazer para as pessoas que estão ouvindo a gente também.
Eu ia perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Você falou quando começou o Papel Pop, depois como começou você na Capricho. Você se transformou muitas vezes e sempre falando com diferentes públicos jovens. Eu queria saber para você como é que é essa questão dessa sua transformação, de você se reinventar e pegar esses elementos novos, tipo uma ferramenta nova, e transformar ali transformar a sua carreira ali, colocar mais conhecimento no seu currículo. Como é que é para você? Eu faço isso intuitivamente. Eu não consigo dizer o que eu tô fazendo. Eu só vou fazendo. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo olhar. Quando as pessoas olham pro meu trabalho e me dizem o que eu tô fazendo, eu falo, olha isso que eu tô fazendo. Juro, porque eu não sei por que eu decidi fazer um podcast lá. Eu falei, chamei o Samir, falei, vamos fazer comigo? Vamos chamar uma terceira pessoa, porque fica legal, fica um papo entre 3. Eu só queria trabalhar mais, eu acho. Um workaholic desesperado, me ajuda aqui. Eu falei, vamos fazer coisa. E sabe o que eu acho que me move? O tédio. Eu não consigo. Tem alguns podcasts que eu não consigo ouvir de tão entediante que eles são. Nossa. O jeito que a pessoa fala, a calma. O Wanda é frenético e louco. E talvez isso seja uma característica do jovem que é muito forte. Entendeu? Talvez isso eu tenha em comum, mesmo envelhecendo. Eu vou estar sempre essa pessoa boring. Eu não aguento gente chata. Eu dou play, eu tento ver vídeo, eu não consigo. Então, assim, a pessoa tem que ser legal pra mim. Então, talvez esse meu conceito de legal, de querer fazer coisa que vai me deixar feliz, eu quero fazer coisa diferente, eu não aguento mais. Às vezes o Papel Pop tava pra mim já tomando conta de um jeito ruim. Eu faço muita coisa mais chata do que coisa legal. Eu tomo conta de uma empresa, eu fico junto com o financeiro, vendeu isso, vendeu aquilo. É chato às vezes, eu sou uma pessoa que é jornalista, eu sou criativo. Talvez o Wanda foi uma ideia de, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa para me divertir. Me ajuda, Wanda. Me ajuda, Wanda. E por isso, você fazendo isso pra se divertir, você ficou com um receio de, putz, não vai dar certo? Tipo, não. Como é que foi esse começo, né? Conta do começo. Eu nunca faço nada achando que não vai dar certo. Um otimista, bom. Capricorniano. Tá, eu não sou tão pessimista assim. Bom. Não, não tem como dar errado, eu acho. Que você faz. Vai fazendo. Isso é a regra que eu levei pra vida. Leva a sério que as pessoas vão levar a sério. Mesmo sendo uma brincadeira, leva a sério a brincadeira. E faz. E se você tem o que falar, se você tem, as pessoas estão prestando atenção. E outra, eu tenho uma pessoa na família que fala e ninguém presta atenção. E a pessoa não se toca. E ela vai falando. E aquilo sempre me deixou muito apavorado. Falei, caramba, a pessoa não se toca, que ninguém está se interessado. Então, talvez, tudo que eu faço e falo, eu preciso saber se está todo mundo interessado naquilo mesmo. Se você não está prestando atenção no que eu estou falando e fazendo, eu vou tentar outro jeito de você prestar atenção, te fisgar de alguma forma. Então, talvez o poder da comunicação para mim é muito baseado nisso também. E isso vem do tédio. Né? E talvez seja isso. Eu estou fazendo sessão de terapia aqui nesse podcast. É um baita do combustível. No caso, é tudo isso mesmo, terapia e podcast. Terapia é isso tudo mesmo. Eu tô me sentindo meio inquisitiva aqui, mas realmente... Pode ser. Eu queria entender um pouco mais como é que era. Até você comentou sobre o tédio e manter ali... Eu queria saber um pouco de manter a pessoa. Como é que vocês chegaram na concepção, assim, no tema do Wanda? Tipo, que foi, assim, vamos discutir sobre isso, que eu queria depois emendar uma pergunta para os dois. Dá para falar de tudo no podcast? Tudo é permitido? E eu acho que tem que fazer um parênteses aí de prender a audiência, que o Wanda, às vezes, chega a 3 horas de duração. Essa semana são 3 horas, 3 horas e 36 minutos. Tá bom, amor? E assim, eu escuto. Eu, pessoalmente, Mariana, escuto 3 horas e quando acaba eu fico... Ai, mas eu queria ainda lavar aquela louça, ouvindo eles comentando. A audiência fala que ela faz faxina ouvindo a gente. Faz faxina. Já montei móvel. Sabia que eu não consigo, né? Você para? Eu preciso ficar deitado e escutando. Nossa, com muita atenção. Eu tenho crise de riso na CPTM. Esse é meu momento. Eu não consigo fazer outra coisa enquanto eu tô escutando o podcast. Por isso que é difícil parar pra escutar mesmo. Nossa, eu vou fazendo tudo, tudo que dá ali no meio do caminho. Eu gosto de lavando louça. Mas 2 horas você ter a atenção de uma pessoa. Assim, tem gente que não tem 2 horas da atenção do namorado. E sabe como a audiência do Wanda, ela vai na íntegra até o final. Porque tem podcast que você começa o pico no começo, depois ele vai abaixando, só vai perdendo interesse.
a gente vai até o final com o mesmo nível de interesse. O Spotify chega pra gente e fala, isso aqui é impressionante, isso aqui é impressionante. Os Wanders são impressionantes mesmos. Nem música, eu termino de 3 minutos. Eles são organizados, tem grupo no Facebook de Wander. Sim. Que as pessoas ficam, encontrei o Felipe na lojinha de doce, encontrei não sei quem na rua. Acabou Olha a quem tá privacidade. É famoso. Eyes everywhere. E como é que então foi escolher o assunto, o que vamos tratar no Wanda? Não tem como eu não falar daquilo que eu amo e que eu conheço, que é cultura pop. Então eu já sabia que a gente ia ter que falar muito de cultura pop. Tanto que o nome dos quadros tem muito a ver com isso, né? O Lotus, que é da Lotus Tour, da Christina Aguilera. O quadro Meryl, que tem a ver com a Meryl Streep. O Interessante, né? Que é da Britney. Então a gente costura desse jeito. Foi pra gente explicar isso pra audiência, que é uma mistura de coisas. Se tiver comportamento também e cultura pop, isso tudo ser a Beyoncé te ajudar a resolver um caso com uma música. É legal a gente... Vamos fazer tipo um milkshake, que é um símbolo super pop. Vamos fazer um milkshake chamado Wanda, inspirado no filme Um Peixe Chamado Wanda. Que a turma que ouve não tem ideia. Não tem a mínima ideia. Então o milkshake chamado Wanda foi, então a gente vai ter que pôr uma peruquinha no milkshake, que vai ser a Wanda. Então virou, então isso é muito... A gente pediu uma trilha, quando você é chique, você pode fazer essas coisas, como eu. Virei pro João Brasil, falei, faz uma trilha de abertura. O João Brasil, revelações pro nosso podcast. É do João Brasil. A trilha de abertura é dele. Ele fez pra gente. Eu falei, claro, aí me mandou aquela abertura. Aí engraçado é que eu ouço pessoas assim, um DJ que eu conheço falou assim, caramba, pediram pra fazer uma abertura pro podcast deles e a referência é a do Wanda. Eu falei, foi João Brasil. Veja You better work. Não, e assim, essa mistura são 100 mil ouvintes acumulados por episódio. Dá pra lotar quase 2 vezes o estádio do Morumbi. E falando em lotar estádios, por exemplo, uma das coisas que a gente viu do fenômeno de youtubers é eles indo para as casas de shows e fazendo ali eventos, meeting, greeting. Eu queria saber, isso pode ser um viés ali para os podcasters? Vocês têm essa... Eu acho que só se for uma coisa especial mesmo, uma coisa pontual. O Wanda fez, né? A gente fez uma vez. Vai ter talvez umas novidades no segundo semestre que talvez a gente faça de novo. Wanda em concert. Depois eu conto melhor. Mas sabe por que eu não acho que é uma ideia muito boa fazer sempre? Porque quando você tá gravando aqui, nós 4, nós 5, nós 7, quando é o Wanda, às vezes tem 7 pessoas, é íntimo de qualquer forma, você não tá agradando quem tá ouvindo. Quando você abre para um teatro, é muito difícil esquecer que as pessoas estão ali o ouvindo. olho censurando então ali. Você tá fazendo coisa para esse microfone aqui ou para quem tá sentado ali para rir? Então você fica querendo agradar quem tá ali sentado. Pro Samir é ótimo, né? Porque ele adora. Ele faz pra plateia. E eu não sou essa pessoa extrovertida que nem ele. Então, pra mim, é muito difícil saber se a pessoa que tá ali sentada tá achando legal ou não. Então, você fica muito refém da plateia. Pelo menos, eu fico muito incomodado. Eu fico muito mais ansioso quando tem um grupo gigante ali assistindo do que quando eu tô sentado gravando. Falei, bom, eu vou aqui falar o que eu tenho que falar. Se a pessoa gostando ou não, beleza. Mas o que é o caminho do sucesso pro podcast ali? É encontrar esse meio termo, que você já sabe com o que você se sente confortável. Acho que o segredo do podcast é ser você. É bem idiota esse conselho. Mas ele é super verdadeiro. Não adianta você forçar a barra sendo outra pessoa. Ter compromisso com quem está ouvindo. Isso aí é o que eu sei desde sempre com o jornalismo. Não leva a pessoa que está ouvindo... não acha que ela é burra, que não vai entender o que você está fazendo. Seja sincero com ela. Não subestime a inteligência de quem está te ouvindo. Seja você mesmo e não seja chato. Ou seja, muita lição de casa pra mim no trabalhar caso. bastante. Se você é chato, não faz podcast. Vamos... Tô brincando, tem um monte de chato que vai gostar. Ou ouve o nosso, né? Se você é chato, ouve o nosso. Não, vocês são os mais legais. Eu não estaria aqui. Falando no futuro do podcast, eu ia perguntar sobre os desafios que você enxerga hoje para um podcaster. Quais são os caminhos, quais são as barreiras que a gente ainda pode enfrentar, que se pode ter?
Primeira coisa é não ser chato, ok. Que já é muito difícil. Eu já fico na precisa de primeira muita barreira, no caso. Eu não consigo. Para de palhaçada. Eu me esforço. Eu não sei que agora vai ser um pouco mais difícil, tá vindo muito podcast, né? Isso que eu falei dos blogs no começo. Lembra quando todo mundo tinha que ter um blog? Quando as marcas começaram a achar que tinha que ter um blog também? Isso é bom por um lado, vai ter muita coisa ruim. E aí você sobressai, amor. É isso. E aí, por outro lado, vai ser mais difícil num mar muito maior de opções. Ninguém vai ter tanto tempo por dia para escolher. As pessoas vão ter que começar a selecionar aquilo que elas não vão querer ouvir, né? Então, por que isso aqui é importante para mim? A dica que eu dou é começar importante e pequeno. Pequeno, eu digo, de duração. Porque se é uma coisa pequena, uma pílula, a pessoa consegue encaixar na agenda dela de podcast. Então, eu já escuto esse. Esse aqui é só meia hora, consigo. Bom, esse aqui é só 40 minutos. Até 1 hora, talvez, seja uma ideia de fazer um podcast. Porque a pessoa consegue. Se aquilo é imprescindível para ela... isso é outra coisa que eu faço desde sempre quando eu tô na internet. A pessoa precisa precisar daquilo ali. Eu não posso viver sem isso aqui. É isso. Isso aqui me traz isso. Eu vou ter isso, eu vou sair daqui mais inteligente, eu vou sair daqui conhecendo artistas novos, eu vou sair daqui me emocionando e rindo. Isso aqui é essencial para mim, eu preciso ter isso aqui. Então é isso. O que faz você ser essencial para quem tá ouvindo. Porque que você tem que vai deixar a pessoa te acompanhando sempre. Ela pode substituir, o podcast pode substituir ali as redes sociais, tipo Instagram ou Não sei, Facebook, acho que não, hein? Não substitui. Talvez o YouTube perca um pouco, não sei. Mas eu acho que até é importante ter até um Instagram para você ganhar força, porque vira um jeito da internet que você comunica as suas coisas. É outra rede, é outro mundo. A relação é o mais importante, né? Sim. Você tá sempre em sintonia com essas pessoas, Sim. Senão não tem mais sentido. E vira um porta-voz oficial do podcast. Você tem um Instagram que você... E o Instagram é importante, sabe por quê? Quem tá ouvindo não sabe tua cara. Então, nós somos o Instagram tal, vê lá quem é a gente, pra pessoa ligar a voz à cara que tá falando. Se a gente começa no Wanda agora, não sabe quem tá falando, é uma zona. A gente gravou um Carol às vezes vocês não se apresentam. Glória Groove, Drica Barbosa, eu, Samir, Marina, Que festa boa! E era todo mundo falando um em cima do outro. E aí, assim... Os rádio users nossos sabem exatamente quem tá falando. Sim. Né? Já conhece a voz da Glória Groove, já identificar a voz da Carol Conká é bem fácil. Então eles eliminavam. Essa aqui, quem deve estar falando deve ser a Drica. Então a mente, a gente requer um esforço muito, muito árduo de quem tá ouvindo. A pessoa precisa se empenhar ali e entender o que está acontecendo. Descubra. É tipo você entrar numa festa sem conhecer ninguém, Wanda. Se você começa a ouvir agora, você fala, caramba, o que está acontecendo? Quero ficar aqui, quero entender o que está acontecendo. Que festa é essa? Me convida. Que festa animada é essa? E vai da intimidade, né? Sabendo a sua cara também, eu vou conseguir a voz, a cara, já tenho a intimidade e você já pode entrar na minha casa enquanto eu tô lavando louça. Sim. Nossa, nunca te imaginei tão alto. A minha voz é o quê? Minha voz é meio 1,70. Eu tenho uma voz meio... que é uma voz baixa? Essa voz que tá falando é uma pessoa baixinha, com certeza. Com certeza. Então todo mundo que me encontra é sempre isso. Mas nossa, a sua voz é de moreno, você né? Você é muito alto, exato. Nossa, você é loiro? Sua voz é morena. E a gente tem um quadro também, aquelas que já corta, porque a gente tá estourando o tempo. A gente quer colocar um quadro de indicações como já é tradicional. Ali tem o interessante, né, no Wanda. Qual que é o de vocês? E eu queria... o nome a gente tá com É Tudo Isso Sim. Mas vai adaptando, né? Com exclamação. Isso com é exclamação. Boa, a gente tá no momento ali de pontuação de trabalhar isso, né, Juliana? A gente tá discutindo. E aí a gente queria saber, eu queria saber, na verdade, de vocês, que são 2 já experts aqui, se vocês poderiam indicar podcasts pra uma indicação de podcast, além do Wanda, que a gente já ficou aqui, o Wanda. Não, eu tenho dificuldade de tempo de escutar podcast mesmo. Então eu escuto ele esporadicamente, mas tem um que eu não abro mão. Eu escuto pelo Spotify, eu acho que é um Spotify Original, se eu não me engano, chama Popcast. Ele é feito pelos jornalistas do New York Times, então tem a pessoa que escreve de música, e eles são muito... É engraçado que não fica só na música, o episódio anterior agora foi sobre os AirPods, são mesmo bons? Eu vi essa matéria. Entendeu? Então é o New York Times. Então assim, eles
vão ter que meter o pau, eles vão meter o pau, eles vão mandar a real mesmo. Então, Aguardem. músicas que saem novas, os artistas são muito bons, ficam bem antenados. E outro que eu queria indicar no iTunes que tem, no podcast da Apple, é o do Elton John. Chama Rocket Hour. E olha, o Elton John, ele é um absurdo. A gente tava falando sobre pessoas não envelhecerem, ele é o melhor exemplo. Ele já tá, sei lá, com 70, se eu não me engano. E ele sabe de tudo que é novo que acontece na música. Ele sabe de tudo. Então ele tem toda a bagagem de Motown, anos 60, 70, olhando a Billie Eilish, olhando Khalid, olhando a Teyana Taylor. Ele sabe de tudo. E ele traz umas coisas que você às vezes nem conhece que existe. Antes de furar essa bolha do Isso pop, aqui, de isso virar... tem influência disso, tem influência daquilo, e traz Sim. convidados novos da música. Elton John é uma sumidade mesmo. Ele é Incrível, boa Esse lição de podcast casa. dele não é pra... E ele toca música. O legal do podcast da Apple é o seguinte, eles tocam as faixas. Maravilhoso. Então, Mais tem maravilhoso dois- ainda. Então você escuta Sonho. 2 minutos de música, 3 minutos de música, vem o Elton John, comenta, tem uma entrevista, depois vem mais música. Então é uma delícia ouvir. Uma delícia. Ai, quero. É rádio no melhor qualidade. Ainda com o Elton John como Elton John. locutor. Elton John, que privilégio, que privilégio. Sim, legal. Eu vou ser bem bairrista e vou indicar quem tá na matéria de capa. Aí. Olha só. Ó. A matéria de capa tá aberta no site da Vejinha, vejasaopaulo.com.br. Quando sair esse podcast, já vai estar tudo lá. Conteúdo todo aberto. E nas bancas. E vamos lá. O Dibradoras, que é sobre futebol e sobre esporte feminino, no caso, elas puxam bastante pro futebol. Tem o Mamilos, que é sempre um assunto polêmico ali na mesa. O Felipe já foi convidado pro Sim. Mamilos. Tem o Imagina Juntas. Também já fui convidado. Já foi convidado. No caso, são os podcasts que o Felipe foi convidado. Vibradoras eu entendo porque que não me chamaram. Bem, se, eu Eu não acho, sou mulher e não sei nada de futebol. então a gente já chamou, então quem sabe a gente também entre nesses um dia nas indicações. Dos circuitos, do dos circuito. circuitos de indicações. Tem o Primo Rico, que é sobre finanças. O SciCast sobre ciência. O GugaCast, que é um esquema ali de fala que eu te escuto. Ele lê cartas dos ouvintes. E o Wanda, que também tá na nossa matéria. E o Felipe vai pro ar toda quinta, né, Felipe? Toda quinta, 1h17. 1h17. O É Wanda tá no ar. superstição, isso. Foi idiotice mesmo. A gente quer um horário que seja pontual e que não seja 1h30, 2h30. Um horário que as pessoas vão 1h17. lembrar. 1h17, toda quinta-feira o Wanda tá no ar pra vocês ouvirem. E vou indicar um episódio, já que o Felipe tá aqui, vou aproveitar. Vou indicar um episódio especial, que é um dos meus favoritos, que é o especial sobre a Madonna, que ele tá com o Zeca Camargo. Ah, Tá o que Felipe e o legal. Zeca Camargo ali batendo bola sobre a Madonna. Eu Sim. amo esse episódio. As pessoas falam, ai, qual podcast eu começo a ouvir? Do Wanda eu vou indicar esse, que eu acho Que ótimo. que ótimo. É isso. Lembrando que a gente, assim como o Felipe falou sobre o Instagram, nós estamos sim já com o Instagram. Ai, que ver como é a Ju e a Mari. É tudo isso mesmo. Sigam a gente, mandem indicações de temas. Elogios, as críticas, vocês esperam As um pouco, que a gente tá começando ainda. Por favor. Tá bem. E até semana que vem, né? Até a Isso. próxima. Obrigada, Felipe, Obrigada, por Felipe. Eu ter que topado. agradeço, adorei Foi muito- participar. Foi muito legal Ai. e desculpa aí a bagunça. Imagina, Vai ter- que bagunça. Desculpa a bagunça, da próxima vez vai ter mais, Vocês, né? você falou, a primeira vez de vocês tá excelente, imagina. Obrigada. Aê, valeu, até a próxima. Beijo.